Você teria coragem de confessar o que esses usuários do Reddit tiveram? Bem-vindos ao Lily Reddit, o lugar onde as histórias mais viscerais e intrigantes da internet ganham voz. Se você gosta de reviravoltas reais, já deixa o like e se inscreva para não perder nenhum relato. Pegue sua pipota, porque o caso de hoje vai te deixar pensativo. Vamos começar? Minha ex-namorada me largou há 3 anos dizendo que meu potencial não pagava as contas dela. Hoje, ela me contratou como garçom-chefe do seu casamento de luxo só para esfregar a nova vida na minha cara. Ela me mandou ajoelhar e limpar o sapato de noiva dela na frente de 400 convidados da alta sociedade, enquanto o noivo ria. Mal sabia ela que eu não estava ali para servir o jantar. E eu já era o dono da mansão onde ela estava casando e o oficial de justiça já estava no portão para lacrar as portas. Eu não sinto raiva. Raiva é uma emoção cara, e eu aprendi a investir meu tempo em coisas que dão retorno. Quando a Chloe me mandou o convite para trabalhar no seu casamento, eu não vi um insulto. Vi uma oportunidade de auditoria presencial. O cenário era o que ela chamava de casamento branco. Uma estética estéril onde até as flores pareciam ter medo de murchar. Eu estava lá, de pé, segurando uma bandeja de champanhe de $1.200 a garrafa, enquanto observava o Sebastian, o noivo. Ele é o herdeiro de uma rede de hotéis que está em default técnico há 6 meses. Ele não sabe disso. Chloe também não. Eles são 2 náufragos tentando subir no ombro um do outro para não afogar. Julian, o que você está esperando? A taça da minha mãe está vazia. O grito de Chloe cortou a música. Ela caminhou até mim, o vestido de $30 mil arrastando no mármore. Ela não queria bebida, ela queria plateia. Olha para você, ela disse, diminuindo o tom de voz, mas garantindo que as amigas socialites ao redor ouvissem. 3 anos e o máximo que você concebeu foi um avental e uma bandeja. Eu te dei uma chance de ser alguém, mas você preferiu a mediocridade. Eu não respondi. Apenas servi a taça da mãe dela, Margaret, que me olhou como se eu fosse um inseto. Ajoelha, Chloe disse de repente. O quarteto de cordas continuou tocando, mas o círculo de convidados ao nosso redor congelou. O quê? Perguntei, mantendo a voz neutra. Tem uma mancha de grama no meu escarpim. Eu não vou andar até o altar com essa sujeira. Você é o serviço, não é? Então sirva, ajoelha e limpa. Sebastian se aproximou, soltando uma risadinha arrogante. Vai lá, garoto, faz o que ela mandou. Vou te dar uma gorjeta de $100 se o brilho ficar bom. Eu me ajoelhei, não por submissão, mas porque de baixo a visão é melhor. Enquanto eu passava o pano de seda no couro do sapato dela, notei o que precisava: o número de série da etiqueta interna. Era um modelo de amostra, provavelmente emprestado de uma loja de luxo que eles ainda não tinham pago. Está limpo, Chloe, eu disse, levantando-me e olhando-a nos olhos. Ótimo, agora suma da minha frente e tente não quebrar nada. Esse lugar custa mais do que você vai ganhar em 10 vidas. Eu apenas acenei. Ela achava que tinha me humilhado, mas cada segundo que eu passei ali ajoelhado, eu estava apenas confirmando que a alienação fiduciária daquela propriedade já tinha sido processada. Saí do salão e fui para os fundos. No caminho, fui interceptado por Arthur, o pai de Chloe. Ele parecia um homem que não dormia há semanas. Ele me puxou pelo braço para trás de uma pilastra, suando frio. Julian, eu sei quem você é. Eu vi o nome da sua holding nos documentos de notificação de cobrança. Quanto você quer? Eu te dou um cheque, eu dobro o valor. Mas não faça nada hoje. Deixe o casamento acontecer. Depois que o Sebastian acenar o pacto antinupcial, eu te pago cada centavo. Eu olhei para o relógio, 16 horas e 45 minutos. O oficial de justiça deveria estar entrando pelo portão de serviço em 15 minutos. Arthur, disse eu, retirando a mão dele do avental. O problema é que seu cheque não vale o papel onde está escrito. Você tentou dar um golpe de crédito em cima de uma empresa de logística que eu levei anos para construir. Você não está em posição de negociar. Você está em posição de default. Você vai destruir a vida da minha filha por causa de um rancor de faculdade? Não, Arthur. Eu vou destruir o seu sistema, porque é isso que se faz com fraudes. O amor é cego. Sebastian pode até ser um idiota. Mas a hipoteca que vocês esconderam dele é bem clara. E a conta acabou de vencer. Deixei-o lá parado, enquanto ele tentava desesperadamente ligar para o advogado. Eu tinha um serviço a terminar e o prato principal estava prestes a ser entregue por homens de terno cinza e distinhos, não por garçons. Voltei para o salão principal. O serviço de entrada estava começando.
Lagostas frescas de Maine sobre camas de gelo esculpido. Cada prato ali custava $150 e havia 400 deles. No papel, um banquete de reis. Na realidade, um crime de apropriação indébita. Eu olhei para o fundo do salão e vi os 3 homens de terno cinza entrando. Eles não carregavam bandejas. Carregavam pranchetas e pastas de couro. Eram oficiais de justiça da comarca de Los Angeles, acompanhados por 4 carregadores profissionais usando uniformes de uma empresa de mudanças que eu mesmo contratei. O timing foi cirúrgico. Sebastian estava no meio de uma piada sobre como o dinheiro da família Vance era o alicerce daquela costa, quando o primeiro oficial se aproximou da mesa principal. "Senhor Arthur Vance?" o homem perguntou, a voz projetada para cortar o burburinho. Arthur, que ainda estava pálido pelo nosso encontro no corredor, tentou se levantar com uma dignidade que ele já não possuía. "Agora não, por favor, estamos no meio de uma cerimônia." "Senhor Vance, temos uma ordem de execução de penhora para todos os bens móveis e imóveis desta propriedade, incluindo itens de decoração, mobiliário e equipamentos de buffet." O oficial continuou, sem piscar. O Sr. Julian, representante da holding credora, solicitou a retirada imediata dos ativos para garantir o valor da dívida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Chloe, que estava levando uma garfada de lagosta à boca, congelou. Ela olhou para mim e depois para os carregadores que já começavam a empilhar as cadeiras vazias das mesas periféricas. "Julian, o que é isso?" ela gritou, a voz subindo numa octávia. "Parem com isso agora! Pai, faça alguma coisa!" Eu caminhei até a mesa dela, não como um garçom, mas como o homem que detinha a escritura de cada centímetro de mármore sob seus pés. "Chloe, o único valor que você tem hoje é o que sobrou no cartão de devolução desse sapato que eu acabei de limpar", eu disse sem nenhuma poesia, apenas com o peso dos fatos. "Vocês deram esse imóvel como garantia para um empréstimo de capital de giro na minha empresa de logística. Vocês pegaram o dinheiro, não pagaram a primeira parcela e tentaram esconder o patrimônio através desse casamento." Sebastian se levantou, a cara de herdeiro mimado transformada em uma máscara de confusão e ódio. "Do que ele está falando, Arthur? Essa casa é o seu maior ativo, o contrato que assinamos ontem." "O contrato que você assinou ontem, Sebastian, está baseado em ativos que não existem mais. A alienação fiduciária foi registrada há 2 semanas e, tecnicamente, vocês estão casando em uma propriedade que pertence ao meu fundo de investimentos. E como o aluguel para este evento nunca foi pago, o serviço de buffet está sendo cancelado agora." Nesse momento, um dos carregadores retirou a mesa de apoio onde estava o bolo de 7 andares. Houve um suspiro coletivo dos convidados. "Ei, eu tô comendo!" um convidado de terno branco gritou quando a sua cadeira foi puxada debaixo dele. "Lamento, senhor, esta mobília está sendo apreendida pelo tribunal." Chloe estava tremendo. "Você não pode fazer isso, é o meu casamento. Você está destruindo o dia mais importante da minha vida por causa de um término de faculdade." "Chloe, eu não tô aqui para servir o jantar, eu tô aqui para fechar o balanço da sua falência. Se você acha que isso é sobre o nosso término, você superestima o seu impacto. Isso é sobre os $12 milhões que seu pai desviou das minhas contas de operação. O fato de ser no seu casamento é apenas uma conveniência logística. Era o único momento em que eu teria todos os ativos e os responsáveis no mesmo lugar." Olhei para Sebastian, que agora parecia estar calculando o tamanho do buraco onde se meteu. "O amor é cego, Sebastian, mas a hipoteca é bem clara. Se eu fosse você, verificaria se o carro que ela disse que te deu de presente de casamento não está na lista de busca e apreensão que o oficial tem na mão." O oficial de justiça só olhou e acenou com a cabeça. A cena era de um colapso sistêmico. Convidados da alta sociedade de Los Angeles estavam de pé, segurando seus pratos de lagosta na mão, porque não tinham mais mesas ou cadeiras. O quarteto de cordas parou de tocar porque as estantes de partituras foram levadas. "Saiam da minha casa!" Chloe gritou, as lágrimas finalmente vencendo a maquiagem. "Sua casa?" Eu ri, um som seco e desprovido de humor. "Chloe, você tem 20 minutos para tirar suas coisas daqui antes que a equipe de segurança lacre as portas.
E se eu fosse você, devolvia esse vestido para a loja antes que eu inclua no inventário de penhora, já que foi comprado com o dinheiro que seu pai roubou da minha folha de pagamento. Eu me virei para os convidados que observavam a cena com uma mistura de horror e fascínio morbido. Senhoras e senhores, a festa acabou. Se precisarem de transporte, tem vans de aluguel no portão. Sugiro que não tentem levar os talheres, eles já foram inventariados. Caminhei em direção à saída, passando por Arthur, que estava sentado no chão, cercado de caixas de mudanças vazias. Ele não era mais um magnata, era apenas um default humano. O que acontece quando você retira o palco de uma peça de teatro? Os atores continuam gesticulando no escuro, parecendo loucos. Era exatamente assim que Chloe e Sebastian pareciam no centro do pátio de mármore. Os carregadores trabalhavam com uma eficiência brutal. Em menos de 10 minutos, o casamento branco parecia um armazém em liquidação. O som de fita adesiva lacrando caixas de cristais era um novo quarteto de cordas. Convidados que pagaram milhares de dólares em trajes de grife agora caminhavam desorientados, desviando de carrinhos de transporte carregados com os arranjos de flores que eles deveriam estar admirando. Sebastian segurou Chloe pelo braço. Não foi um gesto de apoio, foi uma contenção agressiva. Você sabia? A voz de Sebastian era um sibilado baixo, carregado de um veneno que nem a Chloe era capaz de produzir. Você sabia que seu pai estava usando o meu sobrenome para sustentar essa fraude de crédito? O contrato de fusão que assinamos ontem, ele é nulo se os ativos forem inexistentes. Seb, querido, nós podemos resolver isso. É só o Julian sendo vingativo. Nós vamos processá-lo por danos morais. Meu pai tem advogados. Com que dinheiro, Chloe? Sebastian gritou, perdendo a compostura de vez. Acabou de me mostrar. As contas da sua família têm saldo negativo. Vocês não têm advogados, vocês têm defensores públicos no futuro de vocês. Eu me aproximei dos dois, segurando uma prancheta que o oficial de justiça me entregara para assinatura. Na verdade, Sebastian, eu interrompi. O contrato de fusão das redes de hotéis não é apenas nulo, ele é uma evidência de estelionato. Se você permanecer casado com ela por mais 1 hora após a ciência desses fatos, seus próprios ativos podem ser congelados como parte da investigação de cumplicidade. Sebastian olhou para mim, depois para Chloe, como se ela fosse uma doença contagiosa. O cálculo mental dele era visível. Ele estava pesando o amor contra a possibilidade de perder seus iates e contas na Suíça. O amor não teve a menor chance. Eu quero o divórcio, agora. Anulação por erro essencial sobre a pessoa e fraude civil, Sebastian declarou, olhando para seu próprio advogado, que já estava discando freneticamente no celular. Ele tirou a aliança de ouro branco e a jogou em um dos baldes de gelo que um carregador estava levando. Chloe, nunca mais me ligue. Se os seus pais precisarem de dinheiro, sugira que eles vendam o que sobrou da dignidade deles, se é que algum brechó aceita. Ele saiu em direção ao estacionamento, gritando para o motorista. Ele não olhou para trás, nenhuma vez. Chloe desabou. O vestido branco, agora arrastado na poeira deixada pelos carregadores, parecia um lençol velho. Ela olhou para o pátio vazio. Onde antes havia luxo, agora havia apenas as marcas de pneu dos carrinhos de mudança e o eco do mar. Julian, você conseguiu, ela disse, as lágrimas abrindo sulcos pretos de rímel no rosto. Você me deixou sem nada. Está satisfeito agora? Vai dormir melhor sabendo que destruiu uma família? Chloe, você se destrói toda vez que olha no espelho e acha que o que vê é mais importante do que o que você faz. Eu respondi, entregando a prancheta assinada para o oficial de justiça. Na verdade, Sebastian, eu me interrompi. O contrato de fusão das redes de hotéis não é apenas nulo. Ele é uma evidência de estelionato. Se você permanecer casado com ela por mais 1 hora após a ciência desses fatos, seus próprios ativos podem ser congelados como parte da investigação de cumplicidade. Sebastian olhou para mim, depois para Chloe, como se ela fosse uma doença contagiosa. O cálculo mental dele era visível. Ele estava pesando o amor contra a possibilidade de perder seus iates e contas na Suíça. O amor não teve a menor chance. Eu quero o divórcio, agora. Anulação por erro essencial sobre a pessoa e fraude civil, Sebastian declarou, olhando para seu próprio advogado, que já estava discando freneticamente no celular.
Ele tirou a aliança de ouro branco e a jogou em um dos baldes de gelo que um carregador estava levando. Chloe, nunca mais me ligue. Se os seus pais precisarem de dinheiro, sugira que eles vendam o que sobrou da dignidade deles, se é que algum brechó aceita. Ele saiu em direção ao estacionamento, gritando para o motorista. Ele não olhou para trás, nem uma vez. Chloe desabou. O vestido branco, agora arrastado na poeira deixada pelos carregadores, parecia um lençol velho. Ela olhou para o pátio vazio. Onde antes havia luxo, agora havia apenas as marcas de pneu dos carrinhos de mudança e o eco do mar. Julian, você conseguiu, ela disse, as lágrimas abrindo sulcos pretos de rímel no rosto. Você me deixou sem nada. Está satisfeito agora? Vai dormir melhor sabendo que destruiu uma família? Chloe, você se destrói toda vez que olha no espelho e acha que o que vê é mais importante do que o que você faz. Eu respondi, entregando a prancheta assinada para o oficial de justiça. O oficial de justiça está esperando o seu vestido, Chloe. Disseram que é uma peça de amostra não paga, avaliada em $30.000. Eles têm uma roupa de substituição na van de custódia. É um conjunto de moletom cinza, bem mais prático para quem vai ter que procurar um lugar para morar até amanhã. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do helicóptero que começava a girar as hélices no gramado lateral. Eu não saí com um discurso poético, saí com o balanço patrimonial fechado. Julian, Chloe gritou uma última vez enquanto eu caminhava para o helicóptero. Parei, olhei por cima do ombro e dei a única resposta que restava. Tente o que você me sugeriu há 3 anos, Chloe. Encontre alguém com visão. Mas desta vez, certifique-se de que a visão dele não inclua seu histórico de crédito. A conta da humilhação chegou e você vai passar o resto da vida tentando pagar os juros. Subi no helicóptero. Enquanto subíamos, vi a mansão no char lá embaixo, um ponto branco isolado em um mar de débitos. O serviço estava finalmente encerrado. A vista do helicóptero oferece uma perspectiva que o chão nega. De cima, a tragédia parece apenas uma reorganização de peças. Enquanto o litoral de Los Angeles se transformava em um cordão de luzes, eu abri meu laptop. O software de gestão da minha holding estava processando os dados em tempo real. Cada cadeira retirada, cada garrafa de vinho inventariada pelos oficiais aparecia no sistema como um crédito recuperado. A vingança, quando executada com precisão contábil, deixa de ser pessoal e se torna estatística. Senhor Julian, o advogado de Sebastian entrou em contato. Minha assistente disse pelo fone de ouvido. Eles estão oferecendo cooperação total nas investigações de fraude contra Arthur Vance, em troca de uma cláusula de não litigância contra a família de hotéis. Diga que eu aceito sobre uma condição, respondi, observando a mansão minguar na escuridão. Quero que ele assine uma confissão de que sabia das irregularidades há pelo menos 48 horas. Se ele quer sair limpo, vai ter que sujar as mãos primeiro. Não dou anistia para cúmplices omissos. Enquanto o helicóptero pousava no terraço da sede da Horizon, eu recebi o vídeo que o oficial de justiça me enviou. Era a gravação da saída de Chloe. Ela estava usando o moletom cinza de poliéster que a equipe de custódia forneceu. O vestido de noiva, aquela armadura de seda e arrogância, estava dobrado dentro de uma caixa de evidências. Vi Chloe tentando chamar um carro de aplicativo, mas seu celular, um item de luxo também sob ordem de busca e apreensão, foi desligado remotamente pela operadora por falta de pagamento. Ela teve que caminhar até o portão principal, arrastando uma mala de mão com o que restou de sua vida perfeita. 2 semanas depois. O escritório de um promotor público tem um cheiro específico, café queimado e papel acumulado. Eu estava sentado à frente de Arthur Vance. Ele não usava mais os ternos de corte italiano. O homem que tentou subornar meu silêncio no corredor da mansão agora parecia um fantasma de si mesmo. As mãos trêmulas enquanto assinava o termo de alienação de todos os seus bens remanescentes. Senhor Julian, você não precisava ter feito aquilo no casamento. Poderíamos ter resolvido isso em uma sala de conferências. Você humilhou minha filha diante de toda a elite do Estado. Arthur, vocês tentaram me usar como um acessório para lavar a imagem de uma falência criminosa, respondi, empurrando o relatório de auditoria para ele.
Você não estava em uma sala de conferências quando desviou o capital de giro da minha empresa para pagar as flores daquele circo. Você estava em um campo de batalha financeiro. Eu apenas respondi na mesma moeda, com a diferença de que a minha moeda é real. Saí da promotoria e caminhei pelo centro de Los Angeles. Meu celular vibrou com uma notificação de rede social. Era um perfil novo, com poucos seguidores. Chloe. Ela postou uma foto de uma pequena kitnet em uma área degradada da cidade. A legenda tentava manter a pose. Recomeços. O minimalismo é a nova sofisticação. Eu sabia a verdade por trás daquela foto. Eu era o dono do prédio. Eu dei instruções para o síndico não facilitar nada. Nenhuma exceção para o atraso no aluguel, nenhum privilégio para o sobrenome Vesse. Chloe estava aprendendo pela primeira vez na vida o que significava a palavra esforço. Ela agora trabalhava como recepcionista em uma clínica de estética que costumava frequentar como cliente VIP. A ironia era a única coisa que ela ainda podia consumir de graça. Parei em frente a uma vitrine de relógios de luxo, olhei para meu reflexo. O garçom que ela mandou ajoelhar não existia mais. O bilionário que orquestrou sua queda também era apenas uma faceta. No fundo, eu era apenas o resultado de um sistema que recompensa a competência e tritura a vaidade. Abri o aplicativo de mensagens e vi uma tentativa de contato de Chloe, enviada de madrugada. Julian, eu entendi a lição. Por favor, eu não tenho dinheiro para o depósito do próximo mês. Você venceu. Não pode apenas me deixar em paz. Eu não visualizei a mensagem. Em vez disso, enviei um e-mail para o meu departamento jurídico. Procedam com a execução das garantias remanescentes. Sem acordos, sem extensões, o balanço precisa fechar em 0. A conta da humilhação não é um valor fixo. Ela rende juros sobre a arrogância. E Chloe ainda tinha muito a pagar. Caminhei em direção ao meu carro, sentindo o peso do silêncio. A vingança é um prato que se serve frio, mas a justiça é um prato que se serve com o recibo detalhado. E o meu estava devidamente quitado. Um ano em finanças é uma eternidade. Em vingança, é apenas o tempo necessário para o cimento secar. Eu estava de pé no terraço da antiga mansão dos Vence. O casamento branco era agora uma memória enterrada sob uma reforma de $5 milhões. As paredes de mármore que uma vez ecoaram insultos agora serviam de base para o Centro Tecnológico Horizon, uma incubadora para jovens programadores de áreas periféricas. Onde antes Chloe desfilava com champanhe, agora havia estações de trabalho de alta performance e mentes focadas no futuro, não em linhagens de sangue. Ouvi o som de passos hesitantes no cascalho. Eu não precisei me virar para saber quem era. O perfume de lavanda tinha sido substituído pelo cheiro de detergente industrial e cansaço. "Você realmente fez isso, Julian?", disse Chloe. Ela estava parada na entrada do pátio. A pele, antes tratada com os cremes mais caros da Europa, agora tinha as olheiras de quem faz turnos duplos. Ela usava um casaco de uma loja de departamento popular e segurava uma pasta de plástico com documentos. "Eu fiz o quê, Chloe? Transformei um ativo morto em produtividade? É o que eu faço", respondi, finalmente me virando. "Você transformou a minha casa em uma escola", ela disse, a voz sem a força de antes. "Eu passei em frente hoje e não reconheci o lugar. Meu pai está em regime semiaberto, Julian. Minha mãe está morando de favor com uma tia que ela costumava humilhar. Você não acha que já foi o suficiente?" Caminhei até ela. Não havia raiva em mim, apenas a frieza de um relatório final. O suficiente é um conceito subjetivo, Chloe. Para o banco, o suficiente é quando a dívida chega a 0. Para mim, o suficiente foi o momento em que você percebeu que o mundo não te deve em nada por causa do seu sobrenome. "Eu vim aqui para pedir um emprego", ela soltou, as palavras parecendo pedra saindo da boca. "Eu vi que vocês estão contratando pessoal administrativo para o centro. Eu tenho experiência em gestão de eventos, eu conheço a logística dessa propriedade." Eu ri. Não foi uma risada de deboche, mas de pura constatação da ironia. "Você quer trabalhar no lugar onde tentou me humilhar, onde me mandou ajoelhar para limpar seu sapato? Eu não tenho escolha, Julian. Ninguém me contrata com o nome Vence manchado nos jornais. Sebastian garantiu que eu fosse banida de todos os círculos sociais. Eu estou vivendo com o que ganho limpando balcões de estética. Eu só quero uma chance de recomeçar." Olhei para o horizonte, onde o sol começava a se pôr sobre o Pacífico.
A ironia é que você ainda acha que o seu conhecimento da propriedade é um ativo. Chloe, o motivo de você estar nessa situação não foi o que eu fiz, foi o que você não fez. Você nunca construiu nada, você apenas consumiu o que outros roubaram para te dar. Abri minha pasta e retirei um formulário padrão de candidatura. Se você quiser um emprego, Chloe, terá que passar pelo mesmo processo que todos esses jovens lá dentro passaram. Prova de aptidão técnica, checagem de antecedentes e o mais importante, um estágio de 6 meses no setor de manutenção e limpeza. Você disse que tem experiência em serviço, não é? Vamos ver se o seu brilho é tão bom quanto o que você exigiu de mim. Ela olhou para o papel, depois para as minhas mãos, as mãos que achou que nunca assinariam nada além de comandas de restaurante. Você quer que eu limpe o chão deste lugar? Ela perguntou, as lágrimas ameaçando cair novamente. Eu quero que você entenda o valor do chão, Chloe, porque só quem sabe como é difícil mantê-lo limpo é quem merece o direito de caminhar sobre ele sem olhar para baixo para os outros. Ela pegou o papel com as mãos trêmulas. O amor é cego, Chloe, disse eu, citando a mim mesmo um ano depois, mas a realidade tem uma visão de 20/20. O balanço da sua vida, enfim, está sendo auditado. Se você vai ser aprovada ou não, isso já não depende de mim. Depende da sua disposição de finalmente deixar de ser uma mancha e se tornar parte do trabalho. Virei as costas e caminhei em direção a meu escritório. Os sons dos meus passos eram firmes, rítmicos, o som de alguém que não deve nada ao passado. O helicóptero estava pousando no heliponto renovado. Minha última frase para ela, jogada sobre o ombro antes de entrar, foi o prego final no caixão da antiga elite de Beacon Hill. E Chloe, se for aceita, precise tentar não chegar atrasada. O serviço aqui não espera ninguém, especialmente por quem acha que ainda é dona da casa. O vídeo termina com a imagem aérea da mansão. Não é mais um monumento à vaidade branca, mas um farol de luz no meio da noite costeira. Julian sobe no helicóptero, fecha a porta e o silêncio da altitude consome o que restou do banquete da humilhação. A conta estava, enfim, fechada e arquivada.